querida Luna Biju, e nós estamos dando continuidade ao nosso quadro sobre o Setembro Amarelo, a conscientização que estamos querendo levar a vocês. O slogan da nossa campanha é: rótulos foram feitos para produtos industrializados e não para pessoas. E hoje eu estou muito contente recebendo a nossa psicóloga da nossa família também, Luana Santana, né? Já atua há 7 anos aqui em Safezal, né? Ela é uma das pioneiras de Safezal, né, Luana? Sim. Com a família dela, né? Sim. Foi, estudou e voltou e está aqui, e é muito bom, muito enriquecedor isso para o nosso município, né? E ela fez pós-graduação em terapia familiar e de casal. Em terapia familiar e de casal. Só que também ela atende outros segmentos, sim, né? No meu caso foi com as meninas, né? Na questão da hiperatividade, sim, né? Foi feito sobre a hiperatividade. E hoje ela está aqui comigo para abordar esse assunto sobre o suicídio. Obrigada pelo convite, Grace. Achei, né? Parabenizo a iniciativa de vocês de estar falando de um assunto tão importante e enriquecedor, que eu acho que vai contribuir realmente para toda a sociedade como um todo. Muito obrigada. É esse o nosso objetivo, né, de levar quanto mais informação e, como estávamos comentando, quebrar esses tabus, né, que a gente tem que falar, por quê? Porque falando a gente consegue diminuir até 90%, né, sobre os riscos de suicídio e que é causado pela morte, que está muito alto o índice, né, o índice está a cada minuto, né? A cada 40 minutos uma morte. Uma morte no Brasil. Então, assim, o índice está muito alarmante. E o que a gente pode fazer para contribuir é levar informações a vocês. Porque assim como nós temos dificuldade, tenho certeza que vocês também têm dificuldade, né? Exatamente. E Luana, o Setembro Amarelo, qual que é a importância dele hoje? O Setembro Amarelo, ele é de suma importância porque é uma campanha realmente voltada para a prevenção ao suicídio, né? E ela foi iniciado aqui no Brasil em 2015, através do CVV, que é até do Conselho... Que é Como Vai Você? Como vai você, Luana? Eu vou muito bem. Mas foi uma campanha muito importante que tem gerado, assim, a cada ano que vem passando, tem ganhado destaque, né? Essa campanha vem evoluindo para auxiliar nesse sentido de prevenção realmente ao suicídio. E nesse sentido a gente acredita que falar ainda é a melhor opção, porque é um tabu, gera todo um mistério em cima disso, né? As pessoas não querem tocar no assunto, falar sobre depressão, sobre os transtornos mentais, as pessoas acabam, né, deixando de lado, e isso é um perigo se a gente quer realmente conscientizar e ter saúde mental, que é o objetivo da campanha. Então, o objetivo da campanha é ter saúde mental. Promover a saúde mental. Essa preocupação, você acha que eles, verificando esses números, então eles estão com essas campanhas, porque realmente agora eles resolveram se preocupar com isso? Com certeza, né? Porque vem crescendo, se eu não me engano, o Brasil está em 8º. Eu até falo que não é um número que a gente deve se orgulhar em relação ao suicídio. As taxas ainda são maiores em relação aos adolescentes. Entre 15 e 29 anos, 15 né? e 29 anos. E geralmente em relação a mais homens também, tem mais essa questão mais homens? Das tentativas. Eu achei que era mulher. Do suicídio em si, mais dos homens, das tentativas das mulheres. E também com as questões dos idosos. Também tem bastante número em relação... Então cresceu os idosos. Cresceu também os idosos. Então tem a questão da adolescência e dos idosos. E geralmente é nessas fases de conflito, né? São bem as duas fases que tem todas as questões existenciais, todo uma... tem as mudanças de fases, né? As mudanças de fase. E nessas mudanças de fase que acontece isso, Exatamente. Fora os transtornos mentais, que seria depressão, né? Transtorno bipolar, esquizofrenia, uma série de outros transtornos que também são relacionados e que geram, né? Pode gerar a pessoa a chegar ao suicídio. E voltado, vamos falar dessas fases então, voltado Sim. para a criança. O celular está muito envolvido nisso? Sim, a tecnologia em si, né? Jogos e também celulares, porque isso acaba diminuindo a interação que a criança ou adolescente tem no meio familiar, né? Tem diminuído cada vez mais o diálogo, a afetividade, a demonstração de carinho e afeto na família, com os filhos.
Então isso tudo porque tem... em vez de gastar tempo com a família, está gastando tempo com o celular. Tem até uma placa minha que tem de Campos de Julho pra cá, que a frase é: você já abraçou seu filho hoje? É uma frase que eu também tenho que falar. Uma frase de impacto, né? Porque é uma questionamento, né? Mas que é a pergunta, realmente, você chega em casa, você olha pro seu filho, você sabe que ele tá olhando no celular, né? Na maioria das vezes a gente quer se livrar ali daquele momento, para ter um momento um pouco mais de paz, só que isso lá na frente repercute em várias coisas que a gente não tem noção, né? Algumas brincadeiras que são feitas às vezes até nesses celulares, alguns desafios, como já teve vários casos assim, e que às vezes o adolescente chega até o suicídio e os pais não sabiam nem o que estava acontecendo com aquele adolescente, né? Com aquela pessoa que estava dentro da própria casa. E em relação a faixa etária entre 22 até 29 é a questão mais profissional que afeta? Exatamente. A questão é profissional e, na verdade, também os relacionamentos. Também é outra questão que impacta muito, né? Porque a hora que a gente tem toda uma cobrança social em relação a essas questões, né? Tem que casar, tem que ter filho. Exatamente. Né? E aí a hora que começa a vir essas cobranças e às vezes a pessoa não está dentro dessas fases, né? Às vezes uma pessoa de 30 não casou, às vezes uma pessoa de 20, né, ainda não está numa formação, numa graduação. E aí é tão cobrado, né, que você tem muito que ter aquela formação. Exatamente. Mas não fez faculdade. Então é uma cobrança tão rígida, Exatamente. Né? Essas cobranças vão fazendo com que a pessoa, né, aí já teve às vezes coisas que trouxe da infância, mas essas cobranças sociais é a hora que acaba florando ali às vezes uma patologia. Mas se não desmerecendo o ensino, que é extremamente importante, só que os grandes empresários quase não tem formação, raro uma formação, ele paga para quem está formando trabalhar para ele, né? Então as pessoas têm que ter essa noção. Diminuiria muito, né, os impactos, mas não tem realmente, né? A gente precisa conscientizar mesmo, né, que o valor das pessoas talvez não está nos rótulos. Nos rótulos que a gente acaba colocando, e sim realmente no que essa pessoa está contribuindo na vida do outro. Eu acho que isso faz diferença. Então até o logo da nossa campanha é rótulos, né? Porque nós temos a consciência, esse que a equipe Luna Biju quer passar, que as pessoas elas não são produtos industrializados. Exatamente. Elas não têm que seguir aquele padrão que o MEC impôs, né? Falando da fase, né? Dos 20 aos 29 anos, né? Que você tem que fazer isso, estudar isso, ser assim. Não, por que você não ser ao contrário ou não ser diferente não vai dar certo, né? As pessoas elas são únicas, né? Cada uma tem as suas individualidades, cada um tem seus desejos, cada um quer os seus objetivos próprios. Só que às vezes a gente vem com aquela mentalidade, igual eu, falando, nossa, minha filha tem que formar, tem que formar, tem que formar. Tá, e se ela não quiser formar? Se ela quiser, tipo, fazer outra coisa, né? Eu tava numa crise, assim, esses tempos atrás, daí eu parei e falei, não, nem que ela venda cachorro quente na esquina, mas não, né? Mas que seja o melhor cachorro quente. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que também é muito dos pais parar com essa cobrança que tem que ter uma formação, porque vamos supor, meu filho é médico, né? Então, às vezes o filho nem quer ser aquilo e os pais impõem. Né? Acaba carregando esse peso, né? Sim, eu também já mudei essa mentalidade. Daí eu conversando com elas, não, vocês não são obrigadas a formar. Mas o que vocês forem escolher para vocês que façam bem feito. O melhor, né? O melhor. Realmente. Vocês estão certo, né? Sim. Mas na minha concepção eu estou, né? Os pais, é muito importante esse apoio, né, dos pais em relação a essa escolha, principalmente agora dos adolescentes, tem a questão da escolha profissional, o que vai ser, então tudo isso acaba afetando muito eles, é uma pressão muito grande, né? Imagino. E a fase dos idosos, né? Pega aí 60 até os 80, 85. É a fase que a gente vai diminuindo os ritmos das atividades, né? Então, às vezes a gente passa um longo período da nossa vida focado sempre no outro. Então, quando tem os filhos, a gente foca nos filhos, no esposo, no trabalho, em outras coisas. E aí, quando vai chegando ali aquela fase da terceira idade, a gente vai diminuindo esse ritmo. E a hora que a gente se pergunta, realmente, o que eu gosto, né? O que eu vou fazer, quais são esses meus projetos, qual é o legado que eu quero deixar. E aí, às vezes, nessa fase da vida, as pessoas se dão conta de que trabalhou muito, se doou muito e que, na verdade, agora o tempo passou.
né? O que eu faço com isso? Então a gente também tem que trazer essa reflexão. A vida sim, a gente tem que produzir, a gente tem que trabalhar, tem que cuidar do nosso filho, né, marido, enfim, mas você também tem que cuidar muito da sua saúde mental. E é que vem a frustração, né? Exatamente, porque às vezes nesse momento é a hora que você se dá conta que você não tem, né, às vezes uma afetividade, o que você doou, mas o que você está recebendo também em contrapartida nisso, né? De você mesmo. Porque eu sempre falo que você é a pessoa mais importante. Sim, você tem que ser mais possível. Igual o primeiro mandamento a Deus, que começamos pelo princípio, amar a Deus sobre todas as coisas, como a ti mesmo. Exatamente. Então você tem que amar o próximo, mas você também tem que se amar como você ama ele e como ama Deus, né? Então, quando você não dá valor a isso, vem as frustrações. Exatamente. Acho que tem que ser tudo pautado, né? Porque assim, você... Não é que a sociedade impõe alguma coisa, mas se você não seguir algumas regras, você vai diminuir a sua máquina de vida. Sim. Né? Você tem que ter uma boa alimentação, você tem que ter atividade física, você tem que ter um relacionamento social, tanto social como familiar, como amoroso. Sim. Então, é tudo um balanço. Exatamente. Um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Não focar somente numa área ou somente na outra, né? Tem que ter um todo. Senão, acaba... entrando na depressão. Exatamente. Querendo fazer tudo uma vez só e não consegue fazer nada. E uma das coisas que acontece muito nessa questão do suicídio é realmente a depressão. Ele é um dos principais fatores que começa com a depressão, né? Ou pode ser, por exemplo, em relação, às vezes a pessoa teve uma perda de alguém muito importante e aí acaba passando esses pensamentos. E aí é importante a gente identificar como que surge isso, como que começa, da onde que começa, por que uma pessoa pensa realmente em morrer, né? E às vezes tem muito julgamento em relação a isso. Às vezes eu escuto, né, em consultório muito isso. Isso é falta de Deus, que fala, né? Ou isso é falta do que fazer. Você vai ter que fazer um pouco mais, tá com muito tempo livre. Vamos mexer a cabeça dessa menina. Aí passa. Então o que acontece quando a gente escuta frases desse tipo? A gente pensa naquele momento que está ajudando essa pessoa. E na verdade não, eu estou minimizando a dor dessa pessoa. Ou seja, às vezes a pessoa vem conversar comigo, vem se abrir. E eu, em vez de acolher isso, eu acabo jogando a pessoa um pouco mais lá no fundo, né? Então a pessoa às vezes ela só quer falar. É isso que a gente, às vezes quando eu quero falar, eu não quero que você me dê um conselho, eu não quero que você me julgue, eu só quero que você me escute. Isso é uma coisa que é raro, poucas pessoas sabem escutar, de fato, ter importância pelo que o outro está sentindo. Né? Porque o que ele está sentindo é muito individual, então dificilmente eu vou conseguir tirar isso dessa pessoa. Mas o escutar faz tanta diferença, gente, tanta diferença. Porque a dor sua, pra mim, não pode ser nada, mas pra você pode ser muito. E o escutar, o ouvir, é muito importante, porque você quer falar, eu quero falar, todo mundo quer falar, mas e ninguém quer ouvir. De fato, então ficar minimizando a dor, no caso, né? É falta de Deus, você não tem fé, né? Ou você não tem controle emocional. Não tem controle emocional, ou você tá indo no psicólogo, meu Deus, isso é coisa pra doido, né? Coisa também, até hoje, 2020, a gente discuta muito isso. O certo é todas as pessoas irem para o psicólogo. Exatamente. Teria que ir, né? Para vocês conhecerem melhor, entender essas emoções. Então, acolher isso é o primeiro passo que eu acredito. Só o fato de você falar, se você quiser falar, eu tô aqui para te ouvir. Às vezes a gente fica pensando em 10 mil coisas que a gente pode fazer para ajudar, não é pegar e fazer pelo outro. É, né, se solidarizar com a causa e escutar. É mais ou menos isso que a gente tem que fazer. Que é o conselho que você daria? Eu daria, né? Para todas as pessoas, né? Hoje em dia, se a pessoa começar a falar, então você pode falar, eu vou te ouvir, né? Eu não sei se eu posso contribuir muito, mas o que eu posso fazer é te ouvir. Também tem muito a questão da pessoa ficar com medo de abrir, porque daí outra fala com outro, fala com outro, fala com outro. Com certeza. E aí você fica taxado, ainda mais tipo adolescente, aí um fica falando do outro. Então também tem essa barreira da pessoa falar. E até um alerta para os pais, sabe? Às vezes o próprio adolescente comenta com os pais alguma coisa, ou comenta com a mãe, com o pai, e às vezes os pais comentam com outras pessoas. Ou até, olha, tá com depressão isso aqui. Né? Acaba assim expondo a pessoa que ela pensou, nossa, vou me abrir, né? Meu pai, minha mãe vai,
me entender e acaba jogando isso assim no ventilador para outras pessoas, ridicularizando. Isso é uma outra coisa. Inconscientemente até as pessoas fazem isso. Exatamente, né? E aí isso acaba dificultando muito mais, porque aí essa pessoa deixa de confiar, que eu acho que é a pior coisa, você não conseguir confiar numa pessoa para falar. Por isso que o papel do psicólogo é um papel muito importante, né? Tem a questão do sigilo, então é um profissional que ele vai estar ali, vai te acolher e ele vai realmente escutar e isso não vai sair dali. Eu acho que são os pontos principais, o fato de você acolher a dor da pessoa e você saber que ela é tão importante quanto se fosse a sua também. Você, na verdade, ouve o que ela... Porque quando a pessoa chega lá, creio eu, né? Na primeira sessão, ela deve chegar falando, soltando, chorando. E você vai, não é que dando corda, mas tipo, concordando com ela. E aí que você vai gerando a confiança nela. A gente vai usando estratégias, né? Táticas. Da psicologia para auxiliar essa pessoa, né? A gente não usa a primeira coisa do julgamento, que é a primeira coisa que às vezes um amigo, ou às vezes uma pessoa da família acaba fazendo. Uma pessoa despreparada. Uma pessoa despreparada. E aí a gente não consegue ajudar o outro quando a gente julga o que ele está sentindo. Eu não consigo ajudar uma pessoa dessa forma, né? E qual a orientação que você dá hoje para uma pessoa? Como eu posso ajudar? Então, o primeiro ponto é a questão do CVV, que eu acho importante a gente colocar, né? Tipo, não chegar já igual você falou, chegar já julgando, já falando, já... Não, como você consegue contornar a situação de uma forma que você não está sendo agressivo naquela situação? É aquela frase que eu falei para vocês anteriormente, né? Eu vou te escutar, o que eu posso fazer é te escutar, né? Te acolher com relação a esse sofrimento. É o que você pode fazer de melhor para essa pessoa. Ou solicitar que ela busque um auxílio profissional. Se às vezes você também está percebendo que essa pessoa está apresentando sintomas, né? De depressão, ou até mesmo com relação a ideações suicidas, né? Pensamentos de, não, o mundo seria melhor se eu não estivesse aqui. Frases desse tipo, né? Nossa, que vontade de sumir, desaparecer. Esses são sinais, né? A pessoa já vai falando, né? Às vezes algumas pessoas colocam algum status no stories, alguma imagem, alguma frase que acaba, né, dando a entender isso. Eu sempre falo que a pessoa avisa sim, né? Porque às vezes tem pessoas que falam, se a pessoa quer morrer, ela se mata, ela não ia ficar falando que quer morrer e tal. Isso não é verdade, isso é um mito. Na verdade, a pessoa está buscando, ela não quer, na verdade, gente, morrer, ela quer matar essa dor, ela quer acabar com a dor que ela está sentindo. Essa que é a questão, né? No final de tudo isso, a pessoa está pedindo ajuda. Ela, por favor, me olhe, me ajuda. E a gente não escuta isso. Entende como uma frescura ou mimimi, não leva, né, a sério isso. Então, você acha assim que um dos sinais é ela não se sentir importante no meio que ela está? Sim, né? Ou desvalorizada, ou, né, desmerecendo isso. Por exemplo, a campanha em si, essa questão do amarelo, setembro amarelo. É que tem até aquele símbolozinho, né? Do lacinho, né? Amarelo, né? Qual que é aquele símbolo? Nos Estados Unidos, com a morte de um adolescente, 17 anos, foi em 1994. Ele estava dirigindo um Mustang e ele tirou a própria vida com esse carro, que era um carro que ele gostava muito e era amarelo. E aí no velório foi distribuída vários cartões amarelos com mensagens, né, em relação a isso, a prestar atenção, né, no outro, a você orientar, principalmente os pais. Nossa, deve ser um baque, né, assim, para os pais numa situação dessa, porque não sabem como reagir. Porque eles não imaginavam o que estava acontecendo com o filho deles, né, e ele já estava com vários sinais, sintomas, e acabou tirando a própria vida dessa forma. Então, a partir desse momento de 94 em si, ele se tornou esse marco e por isso setembro amarelo, né, a cor amarela. E a frustração dos pais é enorme? Ou você acha assim que os pais realmente não vê, ou às vezes vê e acha que não é nada, que é tampar o sol com a peneira? As duas coisas, né? As duas coisas, porque tem a desinformação, porque muitas vezes tem pais que também não foram orientados em relação a isso. E do outro lado também, às vezes eu percebo, só que eu não quero ver, porque se eu ver isso, eu vou ter que me responsabilizar por isso.
Então, às vezes, o próprio pai, por exemplo, ou a própria mãe, às vezes também se sente culpado em relação ao que o filho está sentindo e não sabe o que fazer, realmente. Por isso é tão importante buscar uma ajuda psicológica, né? Um auxílio profissional para fazer uma avaliação e, de fato, saber se é uma depressão, não, é só uma fase da adolescência, algumas questões, porque também tem essas duas fases. E elas são muito parecidas, né? Eu tô com duas adolescentes em casa. O adolescente começa a se isolar mais, já é natural, não querer sair muito com os pais, achar que, não quero ir com você, então querer ficar mais isolado, né? Então, são sinais que, assim, é bem difícil até de detectar em alguns momentos, né? Às vezes eu acho, não, é só adolescência. Mas tem a perda do apetite, choro sem uma causa ou motivo, né? Tem a questão da tristeza em si, o semblante sempre, né, muito triste. As frases, essas frases que eu acabei de falar, de que eu não sirvo pra nada, eu não deveria estar aqui, se eu morresse ia ser melhor, todo mundo ia estar melhor. Todo mundo ia ficar feliz se eu morresse. Exatamente, essas frases já tem uma conotação de que a pessoa pensou nisso. Então a gente tem que ficar em alerta. Outra coisa que acontece muito nessa fase da adolescência, os cortes, né? Que é a automutilação. Então também, às vezes, o adolescente fica muito com moletom e às vezes os pais não percebem isso, esses riscos. Então tudo isso são sinais, né? De você ir percebendo para conseguir orientar, né? E uma das questões também que eu vejo é muito conflitos familiares, né? E todas as palavras, na verdade, palavras escuras, né? Obscuras, né? De que você libera sobre os seus filhos também, eles sentem essa dor. Isso aí também é um índice alto de suicídio? Muito, porque às vezes acontece também, já tive casos, né? De relatos de, por exemplo, o adolescente falar que queria se matar, e a mãe falar, quer que eu pegue uma faca? Então, quer que eu faça, o que você quer? Né? Então, é pesado isso, né? Claro que é. Nós somos responsáveis enquanto pais, eu acredito, também pela saúde mental daquele filho, e aí eu fico pensando, até que ponto a gente consegue passar para uma outra pessoa aquilo que a gente não tem também. Então, por isso a importância de se cuidar, de estar sempre ali atento a isso, para que você também não acabe afetando a filhos, né, esposa. Às vezes a pessoa está do seu lado e você não consegue auxiliar porque você também não está bem. Né? Uma pessoa que fala isso, ela também não está legal. Que lança palavras de maldição, porque a boca fala que o coração está cheio, né? Exatamente. Se a pessoa só lança palavras de maldição, a pessoa não está bem. E é um caso muito difícil, porque como que eu vou ajudar ele se, além de eu não entender e não saber do assunto, eu também não estou bem? Exatamente. Então a pessoa realmente ela tem que reconhecer que ela, porque assim, tem muitas pessoas que sabem que não está bem e não querem psicólogo. Só que daí o não tá bem dele não prejudica só ele, né? Exatamente. Tipo, igual ele tá lá no caixão, né? Um morto-vivo. Ele tá prejudicando outras pessoas ao redor dele. Sim. E Isso uma coisa também. Muito. E uma coisa importante é realmente buscar ajuda, né? No sentido, tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, então é um número que é 24 horas, então a pessoa pode recorrer a isso. Qual que é o número? 188. Então a gente, 188. Isso, é o número do CVV. Temos aqui a rede de saúde pública, né? Que também aqui no nosso município. Sim, temos o atendimento psicológico. Temos a clínica, né? A privada, tem vários. E às vezes, se a pessoa não se sente confortável, também hoje em dia tem os atendimentos online. Então, às vezes, você pode fazer atendimento com outras pessoas de outros lugares. Aqui não tem, mas tem muitos lugares que a gente não sabe até onde o vídeo pode ir, né? Mas às vezes na cidade dessa pessoa tem alguns atendimentos sociais, alguns profissionais que também fazem atendimentos sociais. Então realmente tem várias formas. Hoje já está de bem buscar. amplo, A gente às vezes fica pensando, não, esse aqui não cabe no meu orçamento, ou esse aqui não dá. Não, na verdade tem várias formas de buscar ajuda, né? Só fazer uma busca na fonte. Isso, correta. Correta, né? Não vai buscar em qualquer lugar, né? Porque Exatamente. tem muita coisa maldosa na internet, né? Exatamente. Então, é isso, gente. Agradeço vocês por estar ouvindo nós até no final desse vídeo. Se você gostou, compartilhe, comente, fale com pessoas.
distribui esse vídeo aí para todos se você achou o conteúdo relevante. Eu e a equipe do Luna Biju agradece você por tirando tempo para discutirmos sobre esse assunto que é de extrema importância, né, para as pessoas ficarem atentas e começar a estudar, né? Não falar, isso não acontece comigo. Acontece sim, pode acontecer. Se não acontecer com você, maravilha, mas pode acontecer com pessoas à sua volta e você tem que saber lidar com isso, porque hoje o mundo cobra isso da gente, a gente tem que saber de tudo um pouco. Sim. Senão a gente se frustra. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto. Sempre que eu tiver a oportunidade, com certeza eu farei, né? Porque eu acredito que seja de suma importância a gente falar sobre saúde mental, sobre de que forma a gente pode contribuir, quais os sinais que a gente pode identificar e acabar antecipando, prevenindo, que eu acho que é a melhor forma. O que nós estamos fazendo aqui hoje é uma forma de prevenção. Né? Muitas pessoas às vezes acham que falar sobre suicídio estaria incitando a pessoa a cometer suicídio em si. Na verdade, não, é o oposto. Quanto mais se fala sobre isso, mais a pessoa vai entender o que ela está passando e aí ela vai conseguir buscar uma ajuda e um auxílio. Esse é o propósito desse vídeo, esse é o propósito da gente falar tanto sobre esse assunto. Sim, dessa campanha, né? Só um exemplo, após que eles começaram a intensificar a campanha do Outubro Rosa, que vai ser o tema do nosso próximo mês, houve um índice alarmante de redução, né? Porque começaram a fazer a prevenção antes, as pessoas irem fazer, então já começou, quem não tinha, ótimo, mas quem tinha já foi detectado no começo, então conseguiu tratar e conseguiu prolongar a sua vida. Exatamente. Então esse é um balanço que você pode medir em relação a isso. Então, igual a doutora disse, quanto antes você prevenir, quando estiver na raiz ainda, é a melhor solução. É a melhor solução. E falar sempre é a melhor solução. Sempre é a melhor solução. Então tá bom, é isso aí. Fique com Deus e curte aí.